Sabe por que nós bruxas somos livres? Porque nós amamos a solitude. Nós temos preguiça do mundo das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não respeitam o seu tempo. Elas continuam insistindo em te desvalorizar, te desmerecer. E aí você vai aceitando tudo calada, tudo calada, tudo calada. Quando você começa a falar a sua verdade, as pessoas acreditam que você é louca, que você está errada. E elas acreditam apenas na realidade delas. E aí você vai se cansando de gastar sua energia. Você vai se cansando de ter que explicar os seus porquês. Você vai vivendo a sua vida da maneira que você escolhe, sem se importar com o que as pessoas pensam, sem desejar validação, sem querer pertencer, porque você sabe que pertence. As bruxas são livres porque elas não têm medo de ser sozinhas. Isso assusta muitas pessoas, porque as pessoas estão carentes, sedentas por validação, sedentas por serem amadas, vivendo a carência, aceitando migalhas, aceitando desrespeitos, sendo tolerantes. As bruxas são livres porque elas amam a vida, porque elas encontram alegria na natureza, no silêncio do seu ser. Sabe por que as bruxas amam a solitude? Porque elas já sofreram tanto. Elas sofreram um preconceito pela sua liberdade. Elas sofreram tanto por serem livres. Foram julgadas, subjugadas, humilhadas, maltratadas, violentadas, abusadas, discriminadas. E mesmo assim, elas não desistiram. Elas não tiveram medo de ser, porque elas não buscam se encaixar, elas simplesmente são. Me disseram que se eu quisesse estar em um relacionamento, eu precisava me calar. E então eu respondi: se para eu estar em um relacionamento eu preciso me calar, estou fadada a viver toda a minha vida apreciando a graça e a solitude do que estar aprisionada em uma relação simplesmente para dizer que tenho alguém. Eu já tenho tudo. O universo me dá tudo o que eu preciso. Não sou autossuficiente, não sou. Todas nós mulheres desejamos alguém para amar, para nos proteger, para nos cuidar, para nos compartilhar. Mas a diferença das bruxas é que elas têm um instinto. Elas conseguem enxergar além da alma e por isso não conseguem se relacionar simplesmente para saciar um desejo carnal. Elas preferem saciar o próprio prazer e gozar a vida na solitude, na arte de dançar a vida, de liberar a energia, de manifestar, de cocriar, de usar o poder da magia, da lua, do sol, da força da natureza ao seu favor. Ela trabalha para a luz porque ela é protegida, ela é honrada, ela é digna de ser tratada como uma rainha. E todo lugar onde que ela não é tratada como uma rainha, ela sai, porque ela não precisa mais agradar. Ou ela é respeitada, ou não tem a presença dela. Ela não tem medo de ser só. E por isso ela fala a sua verdade. Ela não participa de grupinhos onde tem fofoquinhas, onde tem pessoas que não têm o que fazer, falando mal uma das outras, querendo competir. Não, sabe o que ela está fazendo? Ela está descobrindo a autoevolução, ela está aprendendo, ela está evoluindo, ela está construindo a vida dela, porque ela quer construir um império. Ela não quer construir pontes e muros. Ela não precisa se desagradar para deixar o outro confortável, porque ela cansou de fazer isso. Ela cansou de deixar todos confortáveis e sempre ia se desagradando, se diminuindo, se podando, deixando de ser quem ela é, matando a sua essência. Deixando de ser, vivendo a vida que os outros queriam que ela vivesse.
Ela cansou e ela se libertou, ela saiu. Ela saiu da prisão que ela mesma se colocou. E aí, quando ela se libertou e começou a falar a verdade dela, as pessoas começaram a vê-la como louca, as pessoas começaram a dizer: uau, por que essa pessoa está falando isso? Porque ela não aceita o desrespeito. Ela fala a verdade dela, ela não tem medo de ser cancelada, ela não tem medo da solitude, porque ela já viveu a morte mesmo estando viva. Ela aprendeu o que é renascer, o que é precisar. Ela aprendeu o que é precisar reconhecer a escuridão e encontrar a luz. Ela aprendeu a olhar para os seus próprios medos, para as suas inseguranças, para a sua culpa e curou. Ela curou. Ela curou a sua alma, ela curou o seu corpo, ela transformou a sua vida, ela restaurou, ela renovou. Demorou, mas ela conseguiu. E quando isso acontece, ela se liberta das cadeias e as pessoas perguntam: você é feliz sozinha? Uma mulher tão linda, tão inteligente. É exatamente por isso uma mulher inteligente é sozinha. Qual é o sentido de eu me relacionar com uma pessoa onde eu tenho que entregar 100% de mim sem nada receber? Qual é o sentido de eu me relacionar em um casamento para ofertar, lavar, passar, cozinhar, ter que trabalhar fora, compartilhar, dividir conta e mesmo assim trabalhar o dobro, o triplo? Qual é o sentido de eu compartilhar a minha vida simplesmente para servir como uma escrava a troco de um contrato barato? Não. O dia que eu escolhi me relacionar com um homem é porque ele é tão competente quanto eu. É porque ele é tão bom quanto eu. Caso contrário, eu prefiro viver o resto da minha vida solteira. Porque todas as vezes que eu estive solteira, eu fui mais feliz na minha vida. Eu estive completa. Eu dancei a vida sem ninguém precisar me dizer que eu precisava ser menos. Eu tinha que ser menos porque todas as vezes que eu parava em um lugar, as pessoas falavam: você é demais, você é intensa demais. O mundo não estava preparado para quem eu era e mesmo assim eu precisei matar porque eu queria me encaixar. Mas eu disse para mim mesma: Consolei, se queres viver a solitude, precisa encarar quem você é e aceitar. E aí eu entendi que ou aceitavam quem eu era porque eu havia me aceitado, ou engoliriam porque eu ia ser quem eu quisesse ser. Com todas as consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Eu ia aceitar cada parte de mim e honrar a dádiva de ser mulher, de ser sagrada, divina, de ser portal para a vida e dar vida. Eu disse para mim mesmo que nada e nem ninguém, que nenhum homem nunca mais ia fazer com que eu me sentisse diminuída, desrespeitada, desvalorizada e infeliz. Porque em qualquer lugar que eu me sentisse assim, eu não permaneceria. E assim viverei a minha vida, até os últimos dias. Porque uma mulher que se perde, ela demora muito para se reconstruir. Mas quando ela se reconstrói, ela não permite que nada nem ninguém tire ela do centro dela. Diminua os seus valores ou duvide da sua competência. Porque ela acredita em si mesma. E ela não precisa que os outros acreditem. Ela faz isso por ela, não por ninguém. E para o resto de sua vida ela ajudará mulheres que também se perderam, que também se diminuíram, se desvalorizaram simplesmente para caber. Porque ela entendeu que a liberdade é preciosa e valorosa. E que tem como ser feliz sozinha, porque a vida ela é incrível. E só pelo fato de estarmos vivos, somos abençoados pelo universo. Somos dignos de ser feliz aqui na Terra, aqui e agora. Não num amanhã ilusório que talvez nem viveremos. Hoje é dia de ser feliz. O sentido da vida é viver, sorrir, sonhar, realizar e agradecer. Quem mais agradece, mais tem. Quem menos agradece, nada tem. Viva as bruxas, viva a liberdade, viva a mulher.